7 horas da manhã, 26 minutos. Depois desse giro de notícias nacionais, a gente agora fala sobre a capital federal. É de lá que vem a informação, porque após pressões do presidente Lula, a Petrobras não deve anunciar aumento no preço de combustíveis neste ano. Sobre o assunto, quem conversa a partir de agora com a gente é, claro, ele, Igor Damasceno. Muito bom dia, meu querido. Seja bem-vindo aqui nessa edição do Manhã no Ar. Como é que deve ser a política de preços da Petrobras em 2025, hein? Conta pra gente. Oi, Ju. Bom dia para você. Bom dia também para todos que nos acompanham. Olha só, a Petrobras, a nossa principal estatal do país, ela está sofrendo pressões por todos os lados. De um lado, o presidente Lula, representando o governo federal, acionista majoritário ali na Petrobras, ele tem pressionado a estatal para que não haja aumento no preço dos combustíveis. Só que de um outro lado, nós temos os investidores externos. Esses compram o nosso combustível para revender em outros países. E eles querem um reajuste não só para comprar um pouco mais caro, mas também para vender um pouco mais caro, que haja um lucro maior. Segundo esses investidores, o Brasil está em defasagem junto a outros estados, outros países. O que acontece é o seguinte, Ju, o Brasil, desde o início do governo Lula, não segue a política de paridade internacional. Significa que quando o dólar está alto, outros países acabam sendo afetados no combustível. O combustível automaticamente é também reajustado, porque segue a tendência do dólar. O dólar está alto não só aqui no nosso país, mas também praticamente no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, a gasolina está cara e o combustível como um todo. Aqui no nosso país, o combustível não está barato, também está bastante caro, mas como não segue a tendência do dólar, a política do dólar, então o combustível aqui no nosso país não foi tão impactado como no mundo afora. Os investidores dizem que a gasolina, por exemplo, está em números brasileiros 39 centavos mais barato do que em outros países do mundo. Já o diesel é uma situação pior, 67 centavos mais barato do que no restante do mundo. Então essa defasagem está fazendo com que os investidores reclamem, porque eles não estão conseguindo lucrar em cima do combustível brasileiro. Já o presidente Lula, ele não é bonzinho não, ele não é bobo. Ele não quer o aumento do combustível não por uma questão de bondade, mas ele sabe que o aumento do combustível, principalmente o diesel, acaba impactando em praticamente todos os nossos produtos e serviços. Todo produto que chega na mesa do brasileiro é basicamente entregue por caminhões. Caminhões são movidos a diesel. Então, se o diesel fica maior, o frete vai ficar mais caro. Consequentemente, os serviços e produtos também vão ficar mais caros. E aí, tendo como consequência principal é o aumento da inflação. Sabendo disso, e num ano que antecede as eleições, Lula, então, não quer que os combustíveis fiquem mais caros. Então, essa é a pressão que está sendo sofrida pela Petrobras. O cenário externo querendo uma política mais parecida com o dólar e o cenário interno exigindo que não haja aumento do preço dos combustíveis. Nesse momento, a vitória é do presidente Lula, ele que representa o governo, que é acionista majoritário da Petrobras. A Petrobras já disse que tem um bom relacionamento com o presidente Lula, ele exerce influência dentro da estatal, então nesse momento, pelo menos pelas próximas semanas, não há previsão de reajuste exponencial no preço da gasolina e do diesel, mas tudo pode mudar porque o cenário está bastante incerto e há também muitas incertezas e muita pressão do mercado internacional, viu, Ju? E aí o mercado internacional pressiona e o Lula pressiona aqui no Brasil também. Tendo em vista, como você muito bem disse, Igor, que ano que vem já tem eleições presidenciais. Então ele está mirando nisso também. Como você também comentou e a gente repete aqui, não é que ele seja bonzinho, ele não é bobo. Inclusive ontem já teve grande movimentação por aí em Brasília, retirando até Fernando Haddad das férias, já teve reunião com ele e é assunto para a gente conversar aqui no Manhã no Ar também, que após essa reunião, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, afirma não ter nenhum interesse de mudar o atual regime cambial do país para conter a saída do dólar e a alta da moeda no Brasil.
Agora a gente vai conversar mais um pouquinho com o Igor sobre todo esse contexto dessa fala, hein, Igor? Conta pra gente. Pois é, o ministro Fernando Haddad da Fazenda estava em férias até o dia 21 de janeiro e recebeu ontem uma ligação do presidente Lula pedindo que ele estivesse lá no Palácio do Planalto para uma reunião a portas fechadas. Essa reunião foi no fim da manhã de ontem, por volta das 11 horas da manhã, e Fernando Haddad foi surpreendido com o cancelamento das férias dele. O presidente Lula pediu para que Haddad se esforce em conter o avanço da moeda norte-americana, o avanço do dólar. E então eles passaram a traçar estratégias para evitar ainda mais desvalorização da moeda brasileira. O ministro Fernando Haddad descartou todo e qualquer tipo de aumento de impostos nesse momento. Não há aumento de impostos. E claro, mais uma vez, não é que eles são bonzinhos, é que eles não são bobos. Aumento de imposto significa menos dinheiro no bolso do brasileiro e menos vantagem política, menos aceitação entre o governo federal. Então é realmente uma situação visando já 2026. Ele também descartou o aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, aquele imposto cobrado em compras no exterior com cartão de crédito. IOF, que hoje está em 3,38%, foi especulado que haveria ali um aumento desse tipo de tributo justamente para conter o avanço do dólar. Haddad descartou, disse que não vai mudar o regime cambial do país, que isso não está em cogitação pelo governo federal. Ele disse também que a economia do mundo inteiro foi abalada por conta da alta do dólar, que essa situação não é somente aqui no Brasil, mas que com o passar do tempo, nas próximas semanas, essa situação já deve estar um pouco mais acomodada. Vamos ouvir o ministro. Tem alguma possibilidade de subir o IOF para conter a saída de dólar? A questão do dólar, a gente precisa entender isso como... Tem uma coisa que tem um processo de acomodação natural, né? E nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo, tivemos aqui um estresse também, né, no Brasil. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que, moderando, né, determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha. Então é natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil. Bom, paralelo a essa fala do ministro Fernando Haddad, uma outra fala, desta vez do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não vai pesar a mão na cobrança de impostos de produtos importados. Com isso, a moeda americana acabou caindo um pouquinho, fechou o dia de ontem com R$ 6,11, ainda assim no patamar muito elevado, mas um pouco menos do que estava sendo registrado. Já o Ibovespa, né, o principal índice da nossa Bolsa de Valores, fechou o dia com alta de 1,26% e acima dos 120 mil pontos. Foi a primeira grande alta da Bolsa de Valores brasileira já em algumas semanas. Daqui a pouquinho o mercado financeiro vai abrir de novo, sempre abre entre 9h30 e 10 horas da manhã no horário daqui de Brasília, e a expectativa é que a Bolsa comece o dia em alta. Mas, claro, tudo vai depender das falas do ministro, das decisões do governo, também da contenção de gastos, que até agora não foi o suficiente. Então, tudo isso acaba impactando e a gente vai seguir acompanhando. Jô. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!